Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui umas questões sobre conversões entre volumes e litros. Bem, este exercício eu vou então ajudar aqui um amigo meu e da forma que falei contigo, penso que estás assim um bocado desesperado quanto a esta matéria, não sabes mesmo para onde te virar. Sendo assim, a minha estratégia neste vídeo será criar uma boia para tu te agarrares. Ou seja, eu vou tentar criar aqui um modelo, uma metodologia, uma estratégia inicial, de forma a que depois consiga resolver todos os casos que estão aqui presentes nestes exercícios dentro desta estratégia. Dessa forma poderás apoderar-te desta estratégia e esta estratégia funcione como um caminho que tu podes percorrer para resolver todos estes problemas. Isto poderia-se resolver de várias formas. Aqui, em certos casos, a estratégia que eu vou fazer, poderiam existir estratégias mais rápidas, mas, visto que estás mesmo a zero quanto a isto, a minha ideia será criar uma única estratégia e resolveres tudo dentro dessa ideia. Ok? Dessa forma, penso que fica claro e não haverá grandes confusões. Depois de teres este método seguro, ou seja, depois de teres uma forma de resolver isto que funciona sempre, depois aí sim, com mais calma, poderás em certos casos pontuais perceber formas de fazer isto mais rápido. Ok? Então vou estabelecer em primeiro lugar essa mesma estratégia. Para resolver este tipo de casos, tu vais fazer aqui vais posicionar aqui os dois sistemas. Ou seja, aqui, por exemplo, vais ter assim metros cúbicos, vais colocar metros cúbicos, depois à direita dos metros cúbicos temos os decímetros cúbicos, depois temos também os centímetros cúbicos e havemos de ter os milímetros cúbicos. À esquerda dos metros cúbicos vamos ter os decâmetros cúbicos, depois vamos ter os hectómetros cúbicos e vamos ter os quilómetros cúbicos. Além destas medidas, vais colocar também o mesmo sistema, mas tocando nos litros. Ou seja, metro cúbico e vais ter assim aqui o litro. Cuidado com o litro não é igual a um metro cúbico. Eu já te vou aqui trabalhar também estas passagens de um sistema para o outro. Temos aqui o litro. À direita do litro vamos ter o decilitro, mais à direita o centilitro e depois mais à direita o mililitro. À esquerda do litro vamos ter o decalitro, mais à esquerda vamos ter o hectolitro e mais à esquerda vamos ter o quilolitro. E tens então aqui os dois sistemas. O que tu precisas agora é de conhecer as pontes que existem entre estes dois sistemas, ou seja, uma conversão que podes fazer deste sistema diretamente para este. E quanto a isto, tu tens aqui 3 casos que deves tomar atenção. O primeiro que eu te vou aqui falar é 1 litro. 1 litro é exatamente igual a 1 decímetro cúbico. Ou seja, se tiveres 50 litros, é a mesma coisa que ter 50 decímetros cúbicos. Ou seja, litro para decímetro cúbico faz-te uma passagem direta. Mas não é a única ponte, temos outras. Também da mesma forma podemos dizer que 1 mililitro é exatamente igual a 1 centímetro cúbico. Ou seja, se tu tiveres uma determinada quantidade de mililitros, essa quantidade será exatamente igual à quantidade que tu vais ter em centímetros cúbicos. Um exemplo, se tiveres 50 mililitros, é exatamente igual a 50 centímetros cúbicos. Ou seja, 50 mililitros ocupam um espaço de 50 centímetros cúbicos, da mesma forma que esta conversão vai nos dois sentidos. Ou seja, se tiveres 10 centímetros cúbicos, é equivalente a teres 10 mililitros. Ainda há uma última passagem, que é a seguinte. Se tiveres 1 quilolitro é exatamente igual a teres 1 metro cúbico. Ou seja, o quilolitro equivale ao metro cúbico. Se tiveres 10 metros cúbicos, tu tens 10 quilolitros. Antes de começarmos a resolver, ainda te vou alertar aqui para um cuidado. Quando estamos aqui nos litros, cada conversão, ou seja, quando tu andas de casa para casa, vamos imaginar que eu tinha 1 litro e queria transformar 1 litro em decilitros, repara que de litro para decilitro andas exatamente uma única casa. Então,
tens 1 e repara, 1 é a mesma coisa que 1,0 e se andas uma casa para a direita deslocarias a vírgula, uma casa e ficavas com 10. Tudo bem. Agora, nos metros cúbicos, decímetros cúbicos e centímetros cúbicos e por aí, cuidado, cada casa que tu andes para um lado ou para o outro há de equivaler a 3 casas, porque estás a tratar as medidas em cúbicos. Ok? Se fosse ao quadrado, se tivesse centímetros quadrados para centímetros quadrados, em vez de uma, andavas 2. Como são cúbicos, vais andar 3. Pronto, visto isto, este será então o modelo inicial. Agora repara, todas estas questões vão ser encaixadas dentro deste modelo. Eu vou resolver todas elas da mesma forma. Primeiro exercício, tens 35 decímetros cúbicos e queres converter os decímetros cúbicos para litros. Bem, repara que decímetros cúbicos para litros ou litros para decímetros cúbicos é uma passagem direta. A quantidade que tu tens em litros há de ser exatamente a mesma que tens em decímetros cúbicos, ou seja, 35 decímetros cúbicos só pode ser igual a 35 litros. Segundo caso, tens 8.643 centímetros cúbicos e precisas de passar estes centímetros cúbicos para decilitros. Bem, repara, olhando aqui para o nosso modelo, nós vemos que centímetros cúbicos é a mesma coisa que ter mililitros. Então a minha ideia é a seguinte, eu vou dizer que, repara, 8.643 centímetros cúbicos é a mesma coisa, repara na passagem direta, que teres 8.643 mililitros. E eu agora que estou aqui nos mililitros, eu vou de mililitros passar então para os decilitros. E repara que de mililitro para decilitro, tu vais-te movimentar exatamente duas casas para a esquerda. Como é que tu resolves isto andando 2 casas para a esquerda? Repara que 8.643 é a mesma coisa que teres 8.643,0 e se vais movimentar-te 2 casas para a esquerda, de maneira a que passares de mililitros para decilitros, vais movimentar a vírgula neste sentido, ou seja, da direita para a esquerda, exatamente 2 casas. Então andavas aqui uma, andavas aqui 2. A vírgula vai passar a estar ali. Então isto há de ser igual a 86,43 decilitros, ok? E tinhas então aqui o segundo resolvido, 86,43. Este modelo que eu te fiz aqui vai funcionar para tudo. Ok? Para todos os casos, vou resolver tudo dentro desta mesma estratégia, de modo a que, aquilo que eu te disse, consigas apoderar-te desta estratégia, de forma a que te sintas seguro neste tipo de exercícios. Terceiro caso, tens 3,27 litros e queres passar para metros cúbicos. Vamos fazer a ponte. Bem, tu estás nos litros e queres passar para metros cúbicos, nós temos a passagem direta de litros para decímetros cúbicos. Então vou começar por aí. Vou dizer que 3,27 litros é a mesma coisa que ter 3,27 decímetros cúbicos, ok? As equivalências permitem-te fazer as pontes. E tu agora vais passar, mas tu não queres em decímetros cúbicos, ok? Tu queres isto em metros cúbicos. Então passar de decímetros cúbicos para metros cúbicos, vais andar uma casa para a esquerda, mas como estás em cúbicos, vão valer 3 casas. Ou seja, vais movimentar a vírgula 3 casas no sentido da direita para a esquerda, porque queres passar de decímetros cúbicos para metros cúbicos. Seria uma, mas lembra-te, cúbicos, cada casa que tu andes vai valer 3. Então vou pegar 3,27, a vírgula vai se movimentar para a esquerda, então vou colocar assim aqui uma série de zeros, não há problema nenhum que coloques a mais, e vais pegar na vírgula e vais movimentar a vírgula 3 unidades para a esquerda. Olha, 1, 2, 3, quer dizer que a vírgula vai ficar aqui. Vai então ficar aqui e desaparece daqui e tens o teu resultado. Ou seja, 3,27 decímetros cúbicos há de ser a mesma coisa que 0,00327 metros cúbicos. Ok? Então vou colocar aqui 0,00327. Para a vírgula estava aqui, 1, 2, 3 unidades para a esquerda. Litros é igual a decímetros cúbicos, andas para a esquerda 3 unidades. Ok? Isto depois de perceberes esta ideia não é nada difícil e faz sempre, mas sempre da mesma maneira. Ok? Vamos agora passar ao outro caso.
Tu agora ali tens o seguinte, tens 650 decalitros, ok? E queres passar isto para decímetros cúbicos. Bem, eu decalitros, para passar para o sistema métrico, eu não tenho nenhuma passagem direta, ok? Então qual vai ser a minha ideia para chegar a decímetros cúbicos? Eu vou pegar aqui nos decalitros e vou converter decalitros em litros. E depois os litros, a quantidade de litros, passa diretamente para decímetros cúbicos e vais ter o resultado. Decalitros para litros, andas uma unidade para a direita. Então, se tens 650 decalitros, é a mesma coisa que ter 650,00, quer dizer, o que tu quiseres, né? Metes a vírgula e metes a quantidade de zeros. Isto decalitros, convertendo para litros, vais andar uma unidade, vais deslocar a vírgula, uma unidade para a direita. Deslocando então a vírgula, uma unidade para a direita, ela há de ficar posicionada ali. E então, em vez de 650, há de ter 6.500 e 500, e em vez de decalitros, converteste isto então para litros. Ok? Depois de litros para decímetros cúbicos, a passagem é direta, isto então há de ser igual a 6.500 decímetros cúbicos. Então vou colocar aqui 6.500 decímetros cúbicos. Próximo exercício. Como estás a ver, isto faz sempre da mesma maneira. Ok? Aconselho-te a depois de visualizares o vídeo, fica com esta estratégia, tenta resolver tudo sozinho e depois vê se os resultados coincidem, ok? Aconselho-te mesmo a fazer isso, não fiques pela visualização do vídeo. Vê, estás a zero, vê tudo, ok? Para entenderes e depois tenta fazer por ti. Agora, este caso temos 3 metros cúbicos e eu quero passar para decímetros cúbicos. Eu não preciso de pontes entre os dois. Eu estou em metros cúbicos e quero me deslocar para decímetros cúbicos. Bem, metro cúbico para decímetro cúbico seria uma casa, mas como estás em cúbico, por cada casa vais deslocar 3, ok? Então, se tiveres 3 metros cúbicos, vamos deslocar a vírgula para a direita. O que fazemos 3 é a mesma coisa que ter 3,0 e depois aqui os zeros, se tu quiseres, não há problema nenhum, os zeros depois da vírgula não alteram o valor numérico. Isto em metros cúbicos. Para andares para decímetros cúbicos, uma casa para a direita e por cada uma, né, porque estás em cúbicos, vais andar 3. Então vais pegar na vírgula, uma casa, 2, 3, vai ficar ali. Então isto há de dar exatamente 3.000. Ou seja, 3 metros cúbicos é a mesma coisa que ter 3.000 decímetros cúbicos. Ok? Aqui 3.000. Próximo caso. Isto é sempre igual, amigo. Sempre igual. Sempre. Próximo caso. 1,5 metro cúbico, ou 1,5 metros cúbicos. Eu quero passar para litros. Repara, estás em metros cúbicos e queres passar para litros. Tens aqui 2 caminhos. Ou passas metros cúbicos imediatamente por esta conversão para quilolitros, e depois de quilolitros, convertes quilolitros em litros. Seria uma hipótese. Ou então, estás em metros cúbicos, convertes para decímetros cúbicos e depois os decímetros cúbicos são exatamente iguais ao número de litros que terás. Aqui tens os 2 caminhos e nenhum é melhor do que o outro. Ok? Eu vou fazer então aqui o seguinte, vou passar de metros cúbicos para decímetros cúbicos, que já vimos no caso de cima, que de metros cúbicos para decímetros cúbicos vais andar 3 casas para a direita. Então se tiveres 1 metro cúbico, né? Isto é a mesma coisa, 1,5 metro, peço desculpa, isto é a mesma coisa ter 1,5 metros zeros que tu quiseres, sem problema, sem preocupações. Metros cúbicos para decímetros cúbicos, vais andar uma casa para a direita, mas como são cúbicos, vais andar 3 por cada uma. Ou seja, deslocas a vírgula, 1, 2, 3, vais ficar por aqui. 1,5 metro cúbico é exatamente igual a... E depois lês o número, a vírgula desaparece daqui e fica aqui, ok? Então vais ficar com 1.500 decímetros cúbicos. Como decímetros cúbicos é exatamente igual a litros, isto há de ser a mesma coisa que 1.500 litros. Ok? Então vou colocar aqui 1.500 litros. Sempre, repara, seguindo as mesmas ideias. Sempre as mesmas. Isto resolve-se tudo com esta estratégia. Bem, no próximo exemplo temos 45 decímetros cúbicos e queres passar para metros cúbicos. Vais andar, repara, aqui no sistema de medição, uma casa, mas da direita
para a esquerda. Então vais deslocar a vírgula da direita para a esquerda, uma, mas cada uma vale 3. Então, simples, tens 45, 45 é a mesma coisa que ter 45,0, vais andar com a vírgula para a esquerda, opá, metes zeros aqui atrás, sem te chateares. Tens 45 decímetros cúbicos, queres passar para metros, vais andar quantas casas? 3 para a esquerda. Andavas uma, mas como estás em cúbicos, cada uma vale 3. Pegas na vírgula, 1, 2, 3. A vírgula há de ficar aqui e desaparece daqui. Okay? E o teu número é escrito apenas com o primeiro zero depois da vírgula. Ou seja, 45 decímetros cúbicos em metros cúbicos há de ser, repara, 0,045 metros cúbicos. Então vou colocar ali 0,045 metros cúbicos. Repara, decímetros cúbicos para metros cúbicos, deslocas a vírgula para a esquerda. Se quisesse fazer o caminho contrário, ou seja, de metros cúbicos para decímetros cúbicos, deslocarias 3 casas para a direita. 1, 2, 3, ficava em 45, ok? Bem, avançando, então, eu vou tentar agora ser um pouco mais rápido, visto que penso que já me fiz entender quanto à estratégia. Este caso aqui tens 1275 centímetros cúbicos, estamos nos centímetros cúbicos e queremos passar isto para metros cúbicos. Bem, eu para metros cúbicos, estando em centímetros cúbicos, teria que andar uma casa e depois outra, ou seja, 2. Mas como cada uma, porque estou em cúbicos, vale 3... então vou ter que andar 3 para decímetros cúbicos e mais 3 para metros cúbicos, ou seja, vou ter que andar, neste caso, 6 casas para a esquerda. Mas eu não estava a ver isto concretamente, ok? Peço aqui desculpa. Tens de converter centímetros cúbicos em litros. Calma lá. Vamos converter centímetros cúbicos em litros. Aqui já vais precisar da ponte, ok? Porque vais ter que mudar de sistema. Então, centímetros cúbicos para litros. Tens duas hipóteses. Ou passas centímetros cúbicos para decímetros cúbicos e depois igualas os decímetros cúbicos a litros, ou então passas decímetros cúbicos para mililitros, que a passagem é direta, né? A quantidade de centímetros cúbicos é igual a mililitros e depois de mililitros vais fazer uma passagem para litros. Aqui o caminho, mais uma vez, tens 2 caminhos, ok? O caminho que eu vou aplicar é passar centímetros cúbicos para decímetros cúbicos e depois igualar os decímetros cúbicos aos litros. Centímetros cúbicos para decímetros cúbicos são uma casa, para a esquerda, da direita para a esquerda, mas como são cúbicos, esta casa vale por 3. Então tudo bem, tens 1275 decímetros cúbicos. Passar isto para centímetros cúbicos, peço desculpa, passar isto para decímetros cúbicos. A vírgula está ali, né? É a mesma coisa que tens 1275,0. Vais pegar na vírgula e vais andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Quer dizer que a vírgula vai ficar ali. Então isto fica 1,2275 decímetros cúbicos. E os decímetros cúbicos são exatamente igual ao número de litros, porque é a tua ponte. Ok? Então isto há de ser a mesma coisa que teres 1,275 litros. Vou só aqui apagar, para que isto não fique muito confuso. E vou avançar. Agora tens aqui decímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, andarias uma casa para a direita, mas como são cúbicos, cada casa vai valer 3. Então, simples, tens 14,25, isto em decímetros cúbicos, o que eu vou deslocar a vírgula para a direita, ponho aqui os zeros que me apetecer e vou andar 3 casas para a direita, 1, 2, 3, quer dizer que a vírgula há de ficar ali, então vais ter esta quantidade toda em centímetros cúbicos. Então vais ficar com 14.250 centímetros cúbicos. Agora, neste caso, tens que passar de metros cúbicos para centímetros cúbicos, certo? Metros cúbicos para centímetros cúbicos. Repara lá que de metros cúbicos para centímetros cúbicos tinhas que viajar 1, 2. Mas como estás em cúbicos, cada viagem que tu tomas tem que contar como 3 casas. Então aqui vai contar 3, ali vai contar 3, 3 e 3 são 6 metros cúbicos para centímetros cúbicos. Vais deslocar a vírgula 6 casas no sentido da esquerda para a direita.
Então vais pegar em 25,275, metes assim aqui uma série de zeros, sem problema se metes a mais, depois cortas, não é? E se tiveres isto em metros cúbicos, passar para centímetros cúbicos, já vimos, vais andar 6 casas. Então pegas na vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vais ficar com o número escrito até aqui. Sem a vírgula. Okay? A vírgula ficaria posicionada ali e os zeros à direita da vírgula não contam. Sendo assim está de ser igual a 25,275,000. Ou seja, 25.275.000. Vou limpar isto um pouco. Eu penso que me faça entender. Alguma questão que tenhas, alguma dúvida, depois coloca-me no Facebook ou então deixa aqui o comentário no vídeo no YouTube. Estás à vontade para tal. Neste caso temos o seguinte, 62 tens decímetros cúbicos e queres passar para metros cúbicos. Decímetros cúbicos para metros cúbicos, uma casa, direita para a esquerda, cúbicos, vale por 3. Então 62,125, vais andar direita para a esquerda, 3 casas, 0, 0, 0, não te chateias, 1, 2, 3. A vírgula vai ficar ali e mantens o primeiro 0 à esquerda da vírgula e o resto não importa, ok? Então, e isto faz a passagem destes decímetros cúbicos para metros cúbicos. Ou seja, ficarias então com 0, né? 0,062125. Este caso vais andar de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Cuidado, centímetros cúbicos para metros cúbicos equivalem a 2 viagens, mas cúbico, cada viagem vale 3. Se fazes 2 viagens, vais ter que andar com a vírgula 3 por cada viagem. Se fazes 2, vais ter que andar com a vírgula 6 unidades da direita para a esquerda. Então vais pegar em 3.725 centímetros cúbicos. Isto é a mesma coisa que tivesse vírgula 0, ou seja, a vírgula está ali e vais andar para a esquerda, 6 casas, colocas uma série de zeros e vais deslocar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Há de ficar aqui, ficas com o primeiro 0 à esquerda da vírgula, apagas ali e está feito. Isto é sempre igual. Então vai ficar 0,003,725. Exato, este não conta. Cuidado, este aqui não conta porque era vírgula 0. Ok? A vírgula viajou para cá. Agora, novo caso. Tens 8 decímetros cúbicos e queres viajar de decímetros cúbicos para metros cúbicos. Isto é só uma viagem da direita para a esquerda, né, que vai valer por 3 unidades. Então 8, isto é a mesma coisa, teres 8,0 e vais colocar assim os zeros à esquerda. Decímetros cúbicos para metros cúbicos, uma casa, direita para a esquerda, que vale por 3, porque estás num sistema cúbico. 1, 2, 3, ok? Vai ficar aqui e o teu número há de ser este, ou seja, 0,008 metros cúbicos. Último caso, tens então passar de litros para metros cúbicos. Tens aqui 2 caminhos, ou vais de litros, aqui já vais ter que fazer a tal ponto, percebes? Tens aqui 2 hipóteses, ou vais de litros para quilolitros e igualas os quilolitros a metros cúbicos, por esta equivalência, ou então vais de litros diretamente para decímetros cúbicos e de decímetros cúbicos passas para metros cúbicos. Vou tomar a viagem no sentido de litros para quilolitros. De litros para quilolitros, né? Litro para quilolitro, vais andar 1, 2, 3. Aqui cada viagem vale 1, ok? Só vale 3 aqui em cima por causa dos cúbicos. Então vais pegar em 1562 litros, que é a mesma coisa que eu ter ali vírgula 0, litros, e vou passar litros para quilolitros, vou andar a vírgula 3 unidades para a esquerda, 1, 2, 3, há de ficar aqui, e o número será este, ou seja, 1562 litros, há de ser a mesma coisa ter 1,562 quilolitros. A passagem de quilolitros depois para metros cúbicos é uma das equivalências e está de ser igual a 1,562 metros cúbicos. Ok? Então, 1,562. Estes exercícios estão feitos. Vou também resolver a segunda imagem que me enviaste, usando sempre a mesma estratégia. Ok?
Mas tens aqui as pontes, né? Vou evidenciar aqui as pontes, litros para decímetros cúbicos e também mililitros para centímetros cúbicos. E vou começar a resolver sempre da mesma maneira, ok? Sempre. Quero passar litros para metros cúbicos. Litros para metros cúbicos não há equivalência direta. Vou agora fazer diferente. Vou passar litros como equivalência direta para decímetros cúbicos e depois decímetros cúbicos para metros cúbicos, deslocando 3 unidades da direita para a esquerda. Ter 32.725 litros há de ser a mesma coisa que ter 32.725 decímetros cúbicos, porque a passagem de litros para decímetros cúbicos é direta. Decímetros cúbicos para metros cúbicos, 3 unidades para a esquerda. Repara que a vírgula está assim aqui, à direita do último algarismo, e vais andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3 vai ficar aqui. Então isto vai ser 32,725. Ok? 1, 2, 3, exato. 32,725. Agora, queres passar de centímetros cúbicos para litros. Tens que fazer a ponte. Repara, vais ter que fazer a ponte. Tens aqui duas hipóteses. Ou convertes já centímetros cúbicos para mililitros e depois viajas para litros, ou centímetros cúbicos para decímetros cúbicos e depois a passagem é direta. Vou fazer este caso, ok? 3 centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, 3 unidades para a esquerda. Então se tens 1375 e a vírgula está aqui, 3 unidades, 1, 2, 3, há de ser igual a 1,375 decímetros cúbicos. Ou seja, esta quantidade de 1375 centímetros cúbicos há de ser igual a isto em decímetros cúbicos e isto vai ser igual ao litro, não é? Então está resolvido 1,375. Vou então apagar isto, apagar. Segundo caso. Terceiro, melhor dizendo, tens metros cúbicos e queres passar para centímetros cúbicos. Metros cúbicos para centímetros cúbicos, vou ter que fazer 2 viagens, mas cada uma vale 3, então vou ter que andar com a vírgula 6 para a direita. E então vou pegar na medida 0,0075, vou ter que andar 6 casas, ok, vou meter alguns zeros, sem stress, né? Zeros depois da vírgula não contam. E vou deslocar 6 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai ficar ali e apenas vais contabilizar onde aparece o primeiro algarismo diferente, 0. Então vais ficar com este número. Ou seja, isto há de ser a mesma coisa que ter 75, ou melhor, 7.500 centímetros cúbicos. Lembra-te disto, viagens no sistema cúbico, cada viagem que tu andas vale por 3. Ok? Próximo caso. Tens agora que fazer a conversão de decímetros cúbicos para milímetros cúbicos. Bem, olhando aqui para cima, decímetros cúbicos para milímetros cúbicos, uma viagem, 2, mas estou nos cúbicos, cada uma vale por 3, 3 e 3, 6. Então vais pegar no número e vais andar 6 casas para a direita. E o número que tens é 3.215. Isto é a mesma coisa que eu ter a vírgula aqui e vou acrescentar os zeros que me apetecer, sem problema. E vou andar 6 casas, porque isto está em decímetros cúbicos. Eu quero ir para milímetro cúbico, 2 viagens, cada uma vale 3, 6, não é? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penso que... não me enganei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. E depois vais ler o número todo até ali. E tens a conversão para mililitros. Isto, repara, com esta ideia é sempre a mesma coisa. Eu não alterei a estratégia. Sempre a mesma. 2, 1, 5 e depois 3 e 3, 6 zeros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este caso, vais passar de metros cúbicos para centímetros cúbicos. 2 viagens, cada uma vale 3. Vais ter que andar 6. Então vais ter 1,05, chutas para aqui os zeros que te apetecerem e vais deslocar a vírgula 6 casas. E então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai ficar por aqui e a vírgula sai dali e faz então a passagem metros cúbicos para centímetros cúbicos. Isto seria então igual a 1,050,000. Agora vais passar de decímetros cúbicos para metros cúbicos. Neste caso, decímetros cúbicos, metros cúbicos, é uma viagem que vale por 3, mas agora para a esquerda.
23, a vírgula está ali, vais andar para a esquerda, chutas os zeros que quiseres e vais andar uma viagem, mas vale por 3, ou seja, deslocas a vírgula 1, 2, 3 e vais ficar por aqui e pegas no primeiro 0. Então isto vai ser igual a 0,023. Eu vou agora apagar isto que escrevi aqui, limpar um pouco isto, não criar confusão. Vou apagar isto, deixar estar o modelo, né? Repara que este modelo ainda não saí dele, uso sempre para fazer as conversões. Agarra-te a isto, ok? Eu estou aqui a criar-te uma boia para tu te agarrares. Agora, metros cúbicos para litros. Metros cúbicos para litros, não há passagem direta. Então, duas formas. Ou passo para decímetros cúbicos e depois faço a passagem direta, igual. Ou então, metros cúbicos para quilolitro e depois quilolitro converte em litros. Apetece-me ir por aqui. Apetece, isto é mesmo de apetecer, não é? Os dois caminhos seriam válidos. Metros cúbicos para decímetros cúbicos. Uma viagem, mas como é cúbicos, vale por 3. Então vou pegar em 0,7, vou andar para a direita, chuta para lá os zeros que tu quiseres, e metros cúbicos para decímetros cúbicos andas 3. 1, 2, 3. Há de ficar aqui. Então vais ficar com este número, sem vírgula, e os zeros à esquerda da vírgula não contam. Então isto vai dar 700 decímetros cúbicos. Ok. Estávamos em 0,7 metros cúbicos e isto é igual, fizemos a conversão a 700 decímetros cúbicos. Como os decímetros cúbicos a ponta é direta para os litros, e ter isto ou ter litros, né, há de ser a mesma coisa. Então isto vai ser 700 litros. Agora, decímetros cúbicos para litros. Oh, amigo, isto é uma passagem direta, nem te chateias. 5 decímetros cúbicos são 5 litros. Litros para metros cúbicos. Litros para metros cúbicos. Fazes a passagem direta para decímetros cúbicos, né? E depois fazes uma segunda passagem de decímetros cúbicos para metros cúbicos. Ou passas de litros para quilolitros e depois é direto. Ok? Tens aqui mais uma vez dois caminhos. Vou fazer este. Vou passar direto litros para decímetros cúbicos, ou seja, ter 10 mil litros é a mesma coisa que ter 10 mil decímetros cúbicos. E agora vais fazer uma viagem para a esquerda, estás no sistema cúbico, cada viagem vale por 3. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, vais ficar por aqui, então isto vai dar 10 metros cúbicos. Agora, decímetros cúbicos para metros cúbicos. Vais andar uma viagem para a esquerda que vale por 3 porque estás nos cúbicos. Então, 245,8 decímetros cúbicos, passar para metros cúbicos, andas uma casa, não é, que vale por 3. 1, 2, 3. Vai ficar aqui. Esqueci de meter os zeros, ok? Então, isto há de deixar de existir e vais ter 0,2458 metros cúbicos. Ok? Isto, andamos de decímetros cúbicos para metros cúbicos. Tinhas isto, 245,8. Vais andar 3 casas para trás. Eu devia ter colocado ali aqueles zeros, ok? Isto em decímetros cúbicos. Vais 1, 2, 3. Vai ficar aqui, percebes? Daí 0, o resto, né? Ok. Vou apagar. Já falta pouco. Vou apagar então isto. Vou também apagar assim aqui isto. E vou agora resolver os próximos. E então temos o seguinte, metros cúbicos para decímetros cúbicos. Opa, andaste 3 casas para a direita. Andaste 3 casas para a direita, quer dizer, vais pegar no número, ter 5 é a mesma coisa que ter 5, vírgula e depois 0, 0, 0, o que tu quiseres, né? Isto é a mesma coisa, ainda em metros cúbicos. Decímetros cúbicos, uma viagem para a direita, cada viagem vale por 3, pegas na vírgula 1, 2, 3. Vai ficar aqui então, lês isto, 5.000. Centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Opa, uma casa direita para a esquerda que vai valer por 3. Então 325. A vírgula está aqui, né? Vais andar da direita para a esquerda, mete zeros atrás. Centímetros cúbicos, uma casa vale por 3, direita para a esquerda. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui e vais escrever com o primeiro zero antes da vírgula, aquele desaparece, está feito. 0,325 milímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Uma casa, direita para a esquerda, que vai valer por 3. Pegas em 78, que é a mesma coisa que ter 78,0, não é? 0. A vírgula está ali, à direita do último algarismo inteiro. Vais andar para a esquerda, botas aqui os zeros atrás.
Se vais andar a uma casa, mas que vale por 3, pegas na vírgula 1, 2, 3, vai ficar aqui e então tens o teu número como 0,078. Agora, milímetros cúbicos para metros cúbicos. Este vou precisar aqui de apagar. Repara que isto é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E então vou passar de mililitros para metros cúbicos. Bem, mililitros para metros cúbicos, vou ter que fazer uma viagem, vou ter que fazer outra viagem e vou ter que fazer outra. Então, neste caso de milímetros cúbicos para metros cúbicos, vou ter que andar 3 unidades da direita para a esquerda. Mas lembra-te, estás nos cúbicos, cada viagem que tu vais fazer vai valer por 3 movimentações da vírgula. Então vais movimentar nesta 3, nesta 3, nesta 3, ao todo 9. Então vais ter que andar 9 casas da direita para a esquerda. Então tu tens aqui este número 2.825.000. A vírgula está ali, ok? À direita sempre do... Quando não tens vírgulas, que é este caso, a vírgula encontra-se aqui, escondida. Ok? À direita do último número. Vais andar 9 casas para a esquerda. Opa, metes aqui zeros antes do número que não contam, não alteras. E depois vais andar 9 casas, né? Identificas as casas que tens que andar e andas. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ficar aqui. Tens a conversão feita. E então ficavas com 0,00285. Tens depois aqui estes 3 zeros, que podemos até ocultar do resultado, porque os zeros à direita da vírgula não, se forem, no caso, estarem no final. Se for aqui no meio já conta, mas no final não. Ou seja, aqui podias não registar estes 3 zeros, mas também podias fazê-lo, não está errado. E também para não criar confusão, não o vou fazer. Agora aqui, centímetros cúbicos, último caso, centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Vais andar uma casa, direita para a esquerda e estás no sistema cúbico, cada casa vale por 3. Escreves o número 8.475, a vírgula encontra-se à direita do último algarismo, quase quando não está aqui posicionada, e vais andar 3 casas da direita para a esquerda, né? Porque vais passar de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. 1, 2, 3. Vai passar a estar aqui e este é o teu número, ou seja, 8,475. Bem, resolvi então os exercícios que me pediste. Espero, sobretudo, que tenhas percebido. Opá, faz sempre este esquema, percebes? Faz sempre este esquema, fixa este esquema e resolve sempre estes casos com este esquema. Isto é uma boia, ok? É como se eu tivesse lançado assim uma boia para tu te agarrares. Isto, como viste, resolveu os casos todos, sem exceção, ou seja, isto é um sistema que podes aplicar sempre nesta história das conversões. Depois, com a prática, quer dizer, vais resolver isto, alguns casos de forma mais rápida, com a prática, ok? Fico-me então por aqui, amigo, é sempre um prazer enorme poder ajudar-te, é um prazer mesmo, acredita, e desde já um grande abraço para ti. Vá, tchau.